Vamos então para a palavra de Deus. Vamos abrir em Juízes 14, a partir do versículo 5, por favor. Sansão foi para Timna com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Timna, de repente, um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao seu pai, nem à mãe o que fizeram. Presta atenção no que aconteceu aí. A gente vê lá, ó, no versículo 5. Sansão foi para Timna com seu pai. Quando se aproximavam das vinhas de Timna, ou seja, Sansão estava saindo da casa dele para se encontrar com uma mulher que ele, na verdade, sim, ele queria achar uma mulher para que ele pudesse casar. Ele queria achar uma mulher que pudesse ser esposa dele. E ele foi então lá para Timna para tentar achar essa mulher. E ele foi então com um propósito, ele foi com um objetivo. E ele, por mais que ele tenha preparado toda a viagem dele, né, ele não se preparou para aquilo que ia acontecer. Né? Porque a gente vê, lendo, a gente vê que quando se aproximavam das vinhas de Timna, ou seja, estava perto de onde ele queria chegar. De repente, um leão forte veio rugindo na direção dele. Então foi um leão, foi um evento que ninguém esperava. É inesperado. Né? Ele estava lá dele, ele fez todas as coisas que ele tinha para fazer, mas no meio do caminho não passou pela cabeça dele que talvez viesse um leão se encontrar com ele. Né? E não foi um leão calmo, não era um leão que estava cuidando da vida dele. Foi um leão, a Bíblia diz que veio para cima dele, veio rugindo na direção dele, ou seja, veio para atacar, né? Veio para matar, veio para destruir. É um leão que veio realmente para atrapalhar ele, né? E acabar com ele. Mas a gente vê no versículo 6, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, por quê? Porque ele não tinha se preparado, né? Talvez se ele tivesse levado algum tipo de armamento, que naquela época não era fácil de se ter, né? O metal era algo extremamente raro, que só os filisteus tinham, então ele não tinha uma lança, uma espada com ele, talvez o máximo que ele pudesse ter pudesse ser, sei lá, um pedaço de um pau, de uma madeira, mas mesmo assim ele não tinha nada na mão, porque foi algo inesperado, o leão veio para cima dele, e ele sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, ou seja, ele destruiu esse leão, acabou com esse leão, ele rasgou o leão com as próprias mãos, como se fosse um cabrito, como se fosse algo simples de ser feito, né? Algo que foi fácil, algo que não deu trabalho para ele. Né? Mas eu quero que você pense assim, ele planejou fazer algo e ele estava fazendo esse algo. Ele tinha um propósito e ele estava cumprindo esse propósito. Ele colocou uma meta na vida dele e ele estava indo atrás dessa meta. Ele colocou um sonho na vida dele e ele estava indo atrás desse sonho. Mas no meio do caminho dele apareceu uma ameaça perigosa e inesperada. Apareceu essa ameaça do nada. Ele não estava preparado para isso. Ele talvez não passou pela cabeça dele que isso ia acontecer. Talvez ele achou que fosse uma viagem tranquila, que fosse uma viagem como talvez tantas vezes ele já tivesse feito, né? Mas de repente apareceu isso. E isso podia acabar com todos os planos dele, isso podia acabar com toda a meta da vida dele, com todo o propósito da vida dele, isso podia acabar com tudo que ele tinha planejado. Porque foi inesperado e era algo que podia destruir a vida dele. Então, só que ele conseguiu passar por cima disso de uma forma fácil. Ele conseguiu destruir esse leão de uma forma fácil. Ele rasgou com as próprias mãos, não teve nem ajuda de coisas externas, nem ajuda de alguém. Foi ele que pegou e rasgou esse leão, acabou com essa ameaça inesperada e perigosa. Ele acabou com isso. Mas eu pergunto para você, e se fosse você no lugar de Sansão? Você já imaginou você andando, cuidando da sua vida? E no meio do seu caminho, de repente, aparece um leão bravo, fugindo e vindo em direção de você. Você já imaginou isso? Eu acho que nosso primeiro instinto, nossa primeira reação
lógico, é se assustar, mas em seguida sair correndo, porque a gente não está preparado para isso. A gente não pensou que isso poderia acontecer. A gente sabe que, de forma racional, um leão ele é mais forte que um ser humano. Um leão ele é capaz de matar um ser humano sem nada, mas um ser humano não vai conseguir matar um leão sem nada, sem nenhum tipo de armamento. Ele precisa de algo para se defender. Então, se fosse você que tivesse acontecido, pergunto para você não teria medo? Você não teria pavor? Porque como é que você ia lidar com isso? Como é que você ia derrotar esse leão que apareceu? Como que você ia se livrar dessa situação? Eu estou falando isso por quê? Porque eu quero que você entenda uma coisa. E é uma coisa assim que a gente esquece e a gente faz. Não é Deus que faz isso. É a gente que faz isso. Que é o quê? Você dá tamanho e poder para o seu medo. Você faz isso. Você dá força, tamanho e poder para o seu medo. Você dá, você tem medo de algo que surgiu inesperadamente, de uma ameaça ou de algo que aparenta ser uma ameaça, ou de algo que é perigoso, ou algo que possa vir a ser perigoso. E quando a gente recebe isso, a gente se é confrontado com isso, a gente tem medo. E esse medo é você quem dá força, poder e tamanho para ele. Porque Deus não dá. Deus não dá. Quando esse leão apareceu na frente de Sansão, Sansão não viu um leão. Não viu. Ele não viu um obstáculo. Ele não viu uma dificuldade. Ele não viu uma ameaça. Ele viu como algo corriqueiro, algo normal, algo que ele tinha controle sobre a situação. Quando aparece algo que você encara como uma ameaça, como algo perigoso, como algo que talvez vá te prejudicar, algo que talvez vá parar o que você está fazendo, algo que talvez vai limitar o que você está fazendo, quando aparece uma situação dessa, entenda que Deus não enxerga isso da forma que você enxerga. Ele não enxerga. Você enxerga diferente da forma como Deus enxerga. Porque Deus ali também não viu um leão. Não viu. Deus viu ali uma oportunidade para que Sansão visse e tivesse ainda mais certeza que Deus era com ele. Porque a hora que esse leão apareceu, leão destruiu, Sansão destruiu esse leão. Destruiu o facinho. Porque Sansão estava com a mentalidade de Deus. Ele falou assim, não, Deus está comigo. Deus é comigo. Então esse leão nada mais é do que um obstáculo. Um obstáculo e uma oportunidade para eu passar por cima desse obstáculo, porque Deus está comigo. Eu quero que você lembre que toda vez que aparecer uma ameaça, toda vez que aparecer algo que vai atrapalhar você, algo que vai causar medo, cara, como que eu vou passar por isso? Como que eu vou superar isso? Como que eu vou chegar até tal lugar? Como que eu vou atravessar isso? Como que eu vou chegar até onde eu coloquei como meta na minha vida? Como que eu vou chegar até lá? Se está acontecendo isso, se essa situação apareceu, esse medinho que apareceu, isso é a oportunidade que Deus permite acontecer na sua vida, para Ele demonstrar que Ele está com você e para você superar, passar e destruir esse obstáculo. Porque Deus é com você. Então não é a hora da gente fortalecer esse medo, da gente chegar e falar, puxa, não, realmente não vai dar, não, realmente eu não vou conseguir, não, realmente aquilo não vai acontecer, porque olha só, olha só. E quem sou eu para conseguir fazer isso? Quem sou eu para conseguir passar? Não, eu sou tão fraco, eu sou tão limitado, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo. E realmente,
Nós somos limitados. Você é limitado. Eu sou fraco. Você também é fraco. Nós não somos fortes. Mas Sansão também não. Sansão também era um homem fraco. Sansão também era um homem incapaz de fazer todas as coisas. Era um homem limitado. Sansão também era. Mas o que diferencia você de Sansão? O que diferencia? Olha o versículo 6 de novo. Eu vou ler com vocês. O versículo 6. Olha lá. Abriu? Qual é a primeira frase que está ali? Logo no começo. Olha lá. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Quem é que tomou o controle da vida de Sansão? Foi Sansão? Não. Quem que pegou? Quando a Bíblia fala apossou-se, tomou conta. Pegou assim e começou a controlar todas as coisas. Começou a controlar todos os membros do corpo dele. Então Sansão teve uma coragem que nasceu de Sansão, essa coragem? Não. Essa coragem nasceu do Espírito. Quando o Espírito veio, a coragem veio. Logo em seguida veio a atitude. E Sansão pegou aquele leão e rasgou também. Por quê? Porque não era ele. Era o Espírito de Deus. Era o Espírito do Senhor. E esse mesmo Espírito, por isso que não tem diferença entre você e Sansão. Não tem. Porque o mesmo Espírito que operou em Sansão, opera em você hoje. É o mesmo Espírito. É o Espírito capaz de fazer com que leões não sejam nada. Nada. A gente vê a história de Sansão, e geralmente quando a gente vê Sansão representado em alguma mídia, né, seja num filme, num desenho, qualquer outra coisa assim, geralmente quando a gente vai representar a Sansão dessa forma, como que a gente representa a Sansão? Como que as pessoas desenham Sansão? Se eu sempre chegar para uma criança e falar assim, olha, desenha Sansão para mim, como é que essa criança vai desenhar Sansão? Né? Não é? Grandão, fortão, cheio de músculo, cheio de, né, lógico, cabeludo, mas geralmente musculoso, alto, grande, né? E quem disse que ele era assim? Quem disse que ele tinha músculo? Porque a Bíblia não fala isso. Às vezes ele podia ser um cara magro, um cara magrinho, igual eu, e não ter músculos. Não ter músculos. Mas o que diferenciava Sansão dos outros? Era o Espírito Santo de Deus que operava sobre ele. Porque antes de Sansão nascer, se a gente pegar lá no comecinho da história dele, a gente vê que o anjo do Senhor desceu para anunciar que Sansão ia nascer. E esse anjo do Senhor, né, era a pessoa de Jesus, veio e falou assim, esse menino vai nascer e o Espírito do Senhor vai ser sobre ele e ele vai ser extremamente forte. Por quê? Porque o Espírito do Senhor repousava sobre ele, não era ele. Então ele nem precisava ter músculos, ele nem precisava ser musculoso, porque ele tinha alguém que operava por ele, que tornava ele forte. E você tem isso. Você não precisa ser musculoso, igual eu. Você pode ser... Você tem que entender que Deus age sobre você e toma conta de você. Então, quando o medo surge, quem aumenta esse medo, quem exagera essa situação, é você. Porque você não está enxergando com os olhos que Deus enxerga, porque Deus não enxerga medo. Deus não tem medo. Ele não enxerga isso. Toda vez que Deus enxerga alguma coisa, assim, que para nós dá medo, Ele está enxergando uma oportunidade para você superar esse obstáculo, para você passar por cima disso. Para que você passe e você perceba e fale assim, puxa, nossa, Deus é comigo mesmo. O Espírito do Senhor realmente repousa sobre mim. Você não vai passar pelos teus obstáculos com a tua força. Você não vai. Só que o problema é que a gente enxerga as coisas com a nossa força. Logo, esse medo se torna gigante. Porque a gente está vendo com a nossa visão pequena. Mas a partir do momento que você começar a entender que o Espírito do Senhor é sobre a sua vida, e que algo que apareceu, essa ameaça inesperada que apareceu, essa coisa que está te dando medo de dar o próximo passo, o que está te travando de dar o próximo passo,
Isso não veio para travar você, mas isso veio para que Deus demonstre que pelo Espírito Santo dele você é capaz de passar por isso, pelo Espírito Santo. Tá entendendo? E se a gente pega, por exemplo, quando Davi foi levar a marmitinha por mão dele. Davi foi levar a marmitinha por mão dele. Quando ele chegou lá, Israel estava em luta com os filisteus. E existia um filisteu lá que se chamava Golias. Não é isso? Quando a gente pega essa passagem, a gente vê que o autor do livro de Samuel, ele começa a descrever Golias, né? A gente não sabe exatamente quem foi o autor do livro de Samuel, mas esse autor começa a descrever quem Golias era. E ele escreve um negócio lá. Ele escreve o quê? Que ele era um gigante. Ele era um gigante. Será que ele era mesmo? Ou será que é assim que eles viam Golias? Será que é assim que eles enxergavam Golias? Por quê? Eles tiveram medo de Golias. Eu não tenho dúvida que Golias era um cara grande, que Golias era um homem que chamava atenção, alto, né? Que botava medo. Mas a hora que eles viram esse homem, eles tiveram medo. E eles pegaram esse medo e começaram a dar força, poder e tamanho para esse medo. A tal ponto que eles olhavam para Golias e falavam: meu, é um gigante. É um gigante. Não dá. A gente vai perder. Não tem como a gente vencer isso. Mas quando o Davi foi levar a marmitinha dele por mão dele e viu esse gigante, você vê que Davi em nenhum momento usa essa palavra, gigante. Ele fala: quem é esse homem? Porque ele começa a ouvir as coisas que Golias está falando. E Golias começa a falar assim, que olha, quem é esse Deus de vocês, que diz que protege vocês? Porque eu sou maior do que esse Deus que vocês têm. Eu consigo derrotar vocês, eu consigo eliminar vocês. Eu não tenho medo desse Deus que vocês servem. Quando Davi ouve isso, ele já não começa a enxergar mais um homem ali. Ele não enxerga nem um gigante ali. Ele enxerga uma oportunidade. Porque ele chega e fala assim: olha, você vem contra o meu povo com espadas e armas. Mas eu vou contra você pelo nome do Senhor. Eu vou com você usando o nome do Senhor. Ou seja, naquela hora que Davi declarou isso, o Espírito Santo de Deus se apossou dele e ele derrotou Golias. Porque ele não enxergava ali em Golias um gigante, mas uma oportunidade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Como que a gente dá força, poder e tamanho para os nossos medos? As coisas. Um homem não é um gigante. Mas a gente pode tornar esse homem um gigante porque a gente dá força, poder e tamanho para o medo que a gente tem dele. E como que isso trava você? Como que isso trava a sua vida? Como que isso impede você de dar o próximo passo que Deus quer que você dê? Quantas coisas às vezes a gente até desiste ou desanima porque a gente tem receio, a gente tem medo do que está aparecendo, do que está surgindo. Daí a gente começa a dar força, poder e tamanho para isso a ponto de sufocar e a gente não conseguir fazer mais. E parar. Quantas coisas talvez você não esteja fazendo porque você deu crédito para o medo e você não está enxergando que esse medo é uma oportunidade para Deus mostrar que Ele é Senhor sobre a sua vida. O medo sempre vai existir, gente. Eu não estou falando que a gente vai viver sem medo. O medo sempre vai existir. Enquanto a gente estiver nessa terra, enquanto a gente for carne, o medo sempre vai existir. Mas quem dá força para esse medo é você. Porque Deus não enxerga medo, Deus enxerga oportunidade. E Ele quer que você supere essa oportunidade. Ele não vai arrancar esse medo. Não vai. Porque é para você passar por ele. É para você atravessar ele.
E para você perceber, é para você pegar ele e quebrar ele como se ele fosse um cabrito. Pegar um leão gigantesco e você com as suas próprias mãos, através do Espírito Santo, pegar e quebrar esse cabrito no meio como se fosse nada. Porque é a oportunidade que Deus está preparando para ele demonstrar que o Espírito Santo dele é sobre a sua vida. Não deixe o medo ser maior do que ele é. O medo tem que ser sempre muito pequenininho, muito insignificante, perante o poder, perante a fé que nós temos que ter no Espírito Santo de Deus. Sempre, sempre. Por isso que Jesus fala assim, olha, os discípulos falam, olha, como que eu posso ter fé? Como que eu posso aumentar a minha fé? Os discípulos falam, como que eu posso aumentar a minha fé? Como que minha fé pode ser maior do que o meu medo? Aí Jesus fala o que para eles? Fala assim, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, tamanho do grão de mostarda, e vocês olharem para esse monte, para essa montanha, que é muito maior, vocês pegarem e olharem para essa montanha e falarem assim, olha, sai daí e vai para lá, essa montanha vai obedecer. Esse obstáculo gigante se move por uma fé pequenininha, uma fé minúscula. Porque basta um ponto de entrada. Porque uma fé pequenininha é um ponto de entrada para o Espírito Santo de Deus agir. Com medo, você está com medo. Você está com receio de uma situação, ou de alguém, ou de algo que vai acontecer. Se você tiver um pouquinho de fé e acreditar e falar assim, não, se Sansão conseguiu, com as próprias mãos, destruir um leão, e o mesmo Espírito que habita sobre Sansão habita em mim, eu também vou conseguir em nome de Jesus. E daí a montanha se mexe, a montanha se move. Por mais que às vezes o obstáculo possa ser maior do que a sua fé, se tiver a fé é um ponto de entrada para que Deus mova montanhas e destrua leões. Só que se o seu medo, se você cada vez mais aumentar o seu medo, a sua fé vai ficando sufocada. Aí não tem esse ponto de entrada. Aí se não tem esse ponto de entrada, você fica ruim, você fica mal, você fica depressivo, você fica medroso, você para de fazer o que você está fazendo, você retrocede, você não avança. E não é isso que Deus quer de você. Nós somos pessoas que avançam. Nós somos pessoas que andam. Nós somos pessoas que têm que estar sempre em migração. Porque Deus sempre tem coisas para a gente fazer, e coisas melhores, e coisas boas para a gente conquistar, em nome dele. Amém? Abre para mim aí, por favor. Mateus 10, versículo 29. Mateus 10, 29. Glória a Deus. Abriu? Apareceram aí? Amém. Amém? Olha lá, Mateus 10, 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Aqui é Jesus que está falando. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai do chão sem o consentimento do Pai de vocês. Olha o que Jesus está falando. Não se vende 2 pardais por uma moedinha, ou seja, barato. 2 pardais por uma moedinha, está barato. Contudo, aliás, está barato. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Um passarinho não cai do chão se Deus não der ok. Se Deus não permitir. Tudo tem que passar por Deus. Está entendendo? Tudo tem que passar por Deus. E se Deus permitiu, é porque tem um propósito, tem um motivo, tem algo para isso. Deus não permite coisas sem sentido, sem propósito e sem motivo. Não, tudo tem um propósito. Versículo 30, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Olha isso. Tem gente, lógico, que é mais fácil contar os fios de cabelo, porque tem pouco. Mas tem gente que não, que tem bastante cabelo. Eu tô vendo o Carlos dar risada. Não dá risada não, Carlos.
Então, aí. Mas a gente não tem noção. Você já tentou contar os fios do seu cabelo? Não dá. Mas Deus sabe quantos fios de cabelo você tem. Um fio de cabelo seu não cai se Deus não permitir. Olha isso. Por isso que quando Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, você consegue contar as estrelas? Aí Abraão falou, não consigo contar as estrelas. Mas Deus consegue. Deus consegue. Né? Então, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, olha lá, versículo 31. Portanto, ou seja, se Deus tem controle sobre todas essas coisas, portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Meu, se Deus cuida dos pardais, você acha que Deus não ia cuidar de você? Se tudo que um pardal faz tem que passar por Deus, você acha que com você não é diferente? Porque você tem um tratamento diferenciado. Jesus não está te comparando com um pardal. Ele não está falando que você vale a mesma coisa que um pardal, não. Você vale muito mais do que muitos pardais. Ou seja, Deus tem uma preferência por você. Deus tem um tratamento VIP com você. Então, tudo que acontece na sua vida, Deus está ciente que está acontecendo e Ele está permitindo. Até o medo que surge sobre você, Deus está permitindo esse medo. Por quê? Porque Ele quer que você conquiste esse medo através do Espírito Santo de Deus. E é possível isso acontecer. Todo medo que aparece sobre a sua vida é possível você conquistar. É possível você conquistar em nome do Senhor através do Espírito Santo dele. É possível. Só que daí eu te pergunto, quanto tempo mais você vai permitir que o medo dite a regra da tua vida? Quanto tempo mais você vai permitir que o medo dê uma direção sobre a tua vida, quando não é o direito dele fazer isso? Porque a nossa direção vem de Deus. Só que se a gente começa a dar força, poder e tamanho para o medo, a gente começa a tomar caminhos errados. A gente começa a ter mentalidades erradas. E não essas as coisas que Deus tem para a sua vida. Quantas vezes a gente perdeu oportunidades, a gente perdeu de investir num futuro melhor, perdeu de avançar um pouco mais em todos os sentidos por causa de medo. Por causa de medo. Você não tem que olhar por você, você não tem mesmo, porque se você olhar para você, você não vai encontrar força aí. Nós não somos criaturas ou seres que conseguem gerar coragem. Nós não somos assim. Nós precisamos receber coragem. Só que você não está sozinho. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida e Ele consegue criar coragem dentro de você. Amém. Então, para de ficar dando força, poder e tamanho para o seu medo. Por favor, pare. Em nome de Jesus. Porque medo é a oportunidade que Deus está permitindo para que você supere e perceba que o Espírito Santo dele está sobre a sua vida. Amém. E é para você conquistar medo. É para você conquistar medo. Como Sansão. Olha lá, vamos ver. Continua para mim lá no versículo de Juízes 14. Juízes 14. Vamos ler agora o versículo 8. Aliás, versículo 7. A gente parou no 6. Vamos no versículo 7. Apareceu aí? Foi? Amém. Nossa, então, vamos lá, versículo 7. Então foi conversar com a mulher de quem gostava, ou seja, Sansão cumpriu o propósito dele, cumpriu a meta dele. Sansão conseguiu. Você já imaginou se Sansão tivesse indo e o leão tivesse vindo e Sansão, tipo, não, parei por aqui, sai fora, vou voltar, o negócio tá difícil aqui. Ele não ia conseguir cumprir a meta dele, mas um leão não foi capaz de fazer aquilo que Deus tinha preparado para ele, ou que ele tinha colocado como meta sobre a vida dele. O leão não foi capaz. Então, Sansão foi lá, teve essa ameaça para trazer medo sobre a vida dele. Mas ele superou isso através do Espírito Santo de Deus. Chegou até onde ele queria chegar, falou com a mulher que ele queria falar. E olha só o versículo 8.
Versículo 8 diz assim: algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, ou seja, já avançou, já progrediu, ele foi conversar, agora ele está indo casar, ou seja, já cresceu, já avançou. Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Versículo 9. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Olha que doideira isso. Do, da, do leão que apareceu, desse mesmo leão que apareceu, desse mesmo medo que apareceu, Sansão não recuou, lembrou que ele estava sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Aí o Espírito Santo de Deus tomou posse sobre ele, ele quebrou o leão, matou o leão, se livrou do leão, foi, falou com a mulher, ia se casar com essa mulher, progrediu. Quando ele, passando por lá, ele lembrou do leão, passou por onde o leão tinha morrido. Gente, esse leão, isso é uma coisa assim que não faz sentido. Mas nesse leão, o cadáver desse leão virou um depósito para mel, né? Onde as abelhas vieram ali e criou mel ali dentro. Aí ele pegou esse mel do cadáver do leão, comeu, levou um pouco para casa e repartiu com os pais deles. Ou seja, todo medo que você conquista em nome do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, traz bênção sobre a sua vida e sobre a bênção, e bênção sobre a vida da sua família. Se espalha. O nosso medo, entender que medo é uma oportunidade para Deus demonstrar o quanto Ele tem nos abençoado e quanto Ele vai continuar nos abençoando. E todo medo que você atravessa, todo medo que você passa pelo nome do Senhor Jesus, isso vai gerar bênção sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Tá lá. E tudo isso de forma sobrenatural. Porque não faz sentido isso. Se a gente contasse isso para alguém, a pessoa ia duvidar. Lógico que ia duvidar. Mas quando a gente está falando de Deus, não tem dúvida, só tem certeza. Porque Deus age no sobrenatural. Então, você precisa entender que a partir do momento que você chegar para Deus e falar assim, Senhor, eu não vou dar força, eu não vou dar tamanho, e eu não vou dar poder para esse medo. Eu confio que o Senhor está comigo e que na hora que precisar, na hora que necessitar, eu vou me desligar. E o Espírito Santo do Senhor vai tomar posse sobre a minha vida. Eu vou atravessar esse medo pelo poder em ti. Eu vou passar por esse processo. E esse mesmo medo que veio para querer me travar, esse mesmo medo que veio para querer me derrotar, isso daí vai ser derrotado. E nessa derrota vai ser gerado bênção para mim e para minha família. Porque é assim que o Senhor opera. Amém. Você acha que Jesus, por exemplo, tinha medo? Eu acho que não. Mas ele era humano como nós. Ele era humano como nós. E a Bíblia diz que ele experimentou todas as nossas sensações. Ou seja, ele sabe o que é medo. Ele sabe o que é. Porque você acha assim, por mais que quando a Bíblia fala que muitos se reuniam, né, ao lado de Jesus, mas teve uma certa vez que muitos escribas e fariseus se reuniram também e começaram a questionar Jesus. E Jesus começou a falar coisas que irritaram eles. E eles começaram a pegar pedras para atacar em Jesus. Ou seja, era uma ameaça, era algo perigoso, era algo que podia atrapalhar Jesus, era algo que podia parar Jesus. Só que Jesus sabe como que Deus opera. E Jesus não olhou para aquilo com medo, ele olhou aquilo como uma oportunidade. Para quê? Para que Deus demonstrasse poder e autoridade sobre a vida dele. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus simplesmente passou no meio deles e ninguém atirou uma pedra. Ninguém atirou. Jesus caminhou devagar no meio deles, com essas pessoas se afastando deles, segurando pedras. Por quê? Porque Jesus sabe como Deus opera. Pode existir aquele medinho de tipo assim, nossa, e agora? Olha que situação, olha que coisa, olha onde eu vim parar, olha como é que está a situação. Mas a partir do momento que isso acontecer, você lembrar que o Espírito de Deus está sobre a sua vida, você pode passar no meio do perigo, e esse perigo não vai afetar a sua vida, porque Jesus demonstrou que isso é possível. Amém. Glória a Então, Deus. como que a gente vai ter medo
se o medo foi conquistado por Jesus lá na cruz também? Como? Por que a gente ainda dá força, poder e tamanho para algo que Jesus derrotou quando ele ressuscitou também? Porque a morte dá medo, não é isso? A morte não dá medo. Mas até isso, Jesus demonstrou que a gente não tem que ter medo, porque ele conquistou a morte. Então, não existe algo nesse mundo e nem fora desse mundo que seja capaz de impedir o poder e o agir do Espírito Santo sobre a sua vida. Não existe. Então, por favor, em nome de Jesus, pare de dar tamanho, poder e força para os leões que aparecem sobre a sua vida. Esses leões que aparecem sobre a sua vida não são ameaças, não são para te destruir, não são para acabar com você. Esses leões que aparecem sobre a sua vida são oportunidades que Deus está dando para demonstrar que Ele é sobre a sua vida. Amém. Amém? Bem, eu vou fazer uma oração então, e depois eu creio que o Alexandre vai estar fazendo a ceia e a gente vai participar com vocês da ceia também, tá bom? Vamos estar orando. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, mesmo nós estando longe, nós estamos próximos, porque o Teu Espírito é que nos liga, o Teu Espírito Santo é que faz com que a gente seja uma família, seja perto ou seja longe, e por isso nós te agradecemos, porque o Senhor permitiu que pela tecnologia nós estivéssemos próximos, compartilhando essa palavra do Senhor, e por isso nós somos gratos também. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor faça com que essa palavra venha realmente de encontro com a nossa vida, que a gente não esteja, Senhor, dando força, poder e tamanho para os nossos medos, porque os nossos medos não vieram para nos destruir, mas para serem conquistados. E serem conquistados não pela nossa força, mas pela força que há no poder do Senhor, no poder do Espírito Santo. Senhor, eu te peço que o Teu Espírito Santo realmente repouse sobre a nossa vida, de uma forma que a gente tenha certeza de que nós não estamos sozinhos e tudo pode ser conquistado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, aqueles que pararam no caminho, aqueles que se desanimaram, aqueles que ainda têm medo, visita essas pessoas, visita essas vidas, Senhor, e traga certeza da comunhão que existe entre o Senhor e que eles possam, Senhor, ser fortalecidos por isso. Traga a coragem sobrenatural que vem dos céus. E que todo medo, Senhor, a gente possa entender que esses medos não são ameaças, mas oportunidades para a gente perceber que o Senhor está sobre a nossa vida. Senhor, abençoa ricamente cada um que está aqui, cada um que está participando desse momento e que a gente possa pegar isso, Senhor, e levar também para dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e assim como Sansão compartilhou aquele mel com os pais dele, que a gente também possa compartilhar o mel do Senhor dentro da nossa casa. Senhor, eu peço que nós tenhamos uma semana abençoada, o Senhor cuide da nossa semana, nos ajuda para os leões que vão aparecer, leões que possam surgir, que a gente possa estar lembrando, Senhor, desse momento da vida de Sansão e entender, Senhor, que esses leões nada mais são do que oportunidades que o Senhor está nos mostrando para que a gente avance, para que a gente caminhe e chegue num lugar cada vez melhor para a nossa vida e para a nossa família. Senhor, nós te agradecemos muito e que a bênção do Senhor permaneça sobre nós, sobre a nossa casa, e a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor também esteja sempre nos acompanhando. Pedimos isso em teu nome, Jesus. Amém. Amém.